Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal. De antemão já deixa seu like, se inscreva, comenta e compartilha. Pessoal, esse vídeo também nós vamos falar sobre um assunto, né? Questão financeira. E o tema do vídeo de hoje é os 10 erros que destroem as suas finanças, né? A gente vai falar sobre algum desses erros aí que podem estar destruindo as suas finanças, né? A sua área financeira como um todo, né? E aí você vai ver se você se identifica com algum desses erros aqui que a gente vai falar e, né, a gente vai falar sobre as soluções, como que a gente pode, né, melhorar nesses aspectos, beleza? A gente deve começar aqui analisando se você é aquela pessoa que, quando você já recebe salário, quando o salário cai na conta ou algum trabalho que você faz, já vem para você, mas automaticamente ele já vai embora, porque você precisa pagar N boletos que já estão programados para você pagar, enfim, o dinheiro chega, ele mal chega na sua mão, na sua conta, ele já vai embora, né? Muitas vezes é porque já tem um acumulado de dívidas muito grandes, né? E às vezes você não sabe como que esse boleto está chegando, essas dívidas, né? E o primeiro ponto disso, muitas vezes, é que a pessoa ela não tem um orçamento, né? Ou seja, a pessoa gasta sem saber onde esse dinheiro está indo, né? Pensa, por exemplo, aquela pessoa que ela não tem um autocontrole. Ela sai, ela vê uma roupa ali, ela nem tem a necessidade de comprar aquela roupa, mas ela compra. Ela às vezes divide no cartão, em 10 vezes no cartão. Ela compra ali algo específico, uma roupa, como eu disse. Ela compra um acessório, um objeto, enfim. Ela vai comprando e ela não tem esse controle financeiro do que está saindo, do que ela está fazendo com o dinheiro, com as dívidas que ela está, o quê? Colocando o seu dinheiro para poder pagar depois. Então, ou seja, a primeira coisa é que quando essa pessoa não tem um orçamento financeiro, ela não consegue ter esse controle, ela não consegue saber quanto que ela está gastando, né, e com o que ela está gastando. Porque muitas vezes algumas pessoas, poxa vida, eu acabei de olhar aqui, tem uma parcela que vence hoje, uma parcela, um boleto que vence amanhã. Ou seja, quando ela vai perceber, o boleto já está quase no momento de vencer, porque ela não tem esse controle. Ela não sabe exatamente que boleto é esse. Depois que ela vai lembrar, olha, esse boleto é de algo que eu fiz, de algo que eu comprei. Por quê? Tudo isso porque essa pessoa não tem um orçamento, ela não tem o controle financeiro daquilo que ela gasta, daquilo que ela faz com o seu dinheiro, entendeu? Ou seja, ela se vê muitas vezes perdida. E por isso ela acaba entrando o quê? Uma montanha russa, uma bola de neve que vai só crescendo e crescendo e crescendo, né? E se a gente for analisar qual que seria a solução para esse problema? E é simples, é só ter um controle maior das suas finanças, né? Você pode fazer planilhas, você pode fazer um controle no seu celular, enfim, de várias formas, né? Anotações, né? Olha, hoje, dia tal, do mês tal, do ano tal, eu comprei isso, saiu isso, entrou X dinheiro na minha conta. Então, ou seja, se a pessoa ela simplesmente ter um controle financeiro ali, ela conseguir ali acompanhar diariamente, semanalmente, aquilo que está acontecendo na sua área financeira, ela vai conseguir resolver essa questão do orçamento. E ela vai conseguir entender, ó, poxa vida, o orçamento do mês já finalizou, eu não posso gastar mais porque senão já vou entrar no vermelho, já vou entrar na dívida, no cartão de crédito, juros, né? Na questão dos juros do banco, enfim. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter o orçamento controlado para a gente não ter esse tipo de problema, beleza? O segundo erro que muitas pessoas fazem é viver de salário em salário, ou seja, como eu disse, o salário mal cai e já sai, né? Ou seja, toda a sua renda já está comprometida por coisas que você fez no mês passado ou por coisas que você fez algum tempo atrás, né? Ou seja, você já ainda está pagando por algo que você fez atrás, mesma coisa, né? Isso, na verdade, é o claro desenho da pessoa que usa muito o cartão de crédito, né? Porque quando a gente fala assim, ó, o que seria o cartão de crédito? O cartão de crédito seria usar o dinheiro do banco, né? Ali naquele momento, você usa emprestado o dinheiro do banco e depois você paga mais para frente com boleto. Ou seja, você está o quê? Usando um dinheiro emprestado, dinheiro que não é seu. Muitas vezes tem juros, muitas vezes o banco te cobra ali alguma taxa para te emprestar esse cartão que você usa no cartão de crédito, né? Ou seja, então, o primeiro ponto, né, para a gente tentar solucionar esse problema desse erro, né, que é o salário mal cai, você já precisa pagar conta,
é você ter uma reserva de emergência, né? Você precisa criar uma reserva de emergência. Muitos aí analistas financeiros estudiosos, né, falam que a pessoa tem que ter pelo menos 6 meses, que eu ainda acho pouco, né? Mas pelo menos 6 meses do seu custo de vida, tá? Uma reserva inicial poderia ser 6 meses do seu custo de vida, por exemplo. Se o seu custo de vida é 2.000, então você vai calcular 6 vezes 12, e aí você vai ter o quê? 12 mil reais, ok? Então, é basicamente isso. Você tem uma reserva de emergência para você se preparar até mesmo para eventuais situações que você não está esperando, né? Um acidente, né? Você precisar fazer uma cirurgia, enfim, N coisas que você precisa se preparar. E isso, a reserva de emergência te ajuda muito, né? Te ajuda a você ter essa segurança de saber que se acontecer alguma coisa, eu tenho um dinheiro guardado. E digo além do mais, não é somente o dinheiro lá guardado em reserva, é você tá com esse dinheiro, o dinheiro dessa reserva, investindo, fazendo juros compostos, né? Não deixando o dinheiro parado. Porque existe uma grande diferença entre o dinheiro guardado e o dinheiro investido. O dinheiro guardado ele vai estar lá, só que ele não vai estar fazendo aquela bola de neve, né? Não vai estar juros sobre juros. É muito importante que se você tiver uma reserva de emergência, você coloque para girar o dinheiro, para o dinheiro trabalhar para você, né? A famosa renda passiva, que você precisa ter isso em mente. Beleza? O terceiro ponto é não investir em conhecimento. Esse aqui, muitas pessoas passam despercebidas e acham que não tem muita importância, né? Porque se você quer ganhar mais, você precisa investir em você mesmo, em conhecimento, para você ter mais fontes de rendas, para você se capacitar, especializar, até mesmo no seu trabalho, como eu já disse aqui em outros vídeos, né? Ou seja, muitas pessoas negligenciam isso, de não investir em si mesmo, e não investir em conhecimento. Vou tirar o óculos aqui. E não investir, né, na própria pessoa, né? E acaba ali menosprezando isso, né? Então você pode gastar com livros, cursos, enfim, até mesmo, como eu já digo, hoje a internet, o YouTube, são plataformas que te dão estudos e ensinamentos gratuitos. Você consegue adquirir conhecimentos assim muito grandes e de muito valor de forma gratuita, né? Basta você acessar a internet que tem ensinamentos sobre vários aspectos, né? Então, ou seja, essa é uma maneira, uma solução para você consertar esse terceiro erro. O quarto ponto que eu acho que muita gente faz, né? Principalmente, possivelmente, tá? Eu não vou afirmar, mas muito possivelmente é mais o público feminino. Eu acho que as mulheres nessa questão, elas pecam um pouco mais do que o homem, que é ceder ao consumo por impulso, né? Sabe aquela pessoa que ela é gastadeira, mas ela gasta porque ela é impulsiva, né? Ela viu ali, deu vontade de comprar, comprou. Às vezes ela já tem 3 sapatos e vai comprar mais um e não tem necessidade. Às vezes aquela mulher tem vários vestidos, não precisa. Maquiagem, ou seja, questão para pintar unha, enfim, etc. Ela não precisa, mas ela viu ali o impulso ali, naquele momento ali, a cabeça dela falou assim que eu preciso comprar, eu quero, eu achei bonito, enfim. E ela acaba ali cedendo o impulso ali de comprar e nem precisa, né? Ou seja, a pessoa comete esse erro por impulso e depois ela se arrepende, depois ela viu que não precisava necessariamente, né, ter comprado aquilo, né? Ou seja, então a gente precisa parar, analisar, né? Como que a gente resolve essa questão? É chegar ali no momento, pensar, será que realmente eu preciso daquilo? Será que eu preciso comprar aquilo? Será que eu realmente tenho necessidade daquilo? Então a gente tem que entender. É claro que, como eu disse, são mais as mulheres, acredito eu. Mas os homens também pecam por isso, né? Ceder ao consumo pelo impulso, ok? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que consertar esse erro também que pode estar acabando e atrapalhando a nossa vida financeira. Beleza? O quinto ponto, eu acho que é mais para os jovens, né? Ignorar a aposentadoria, né? A gente sempre acha que a gente vai viver para sempre, a gente vai se manter jovem, saudável e com vigor físico para sempre. Só que cada dia que passa, cada ano que passa, né, a gente está mais próximo disso acontecer. E se a gente negligenciar essa questão da aposentadoria, pode ser que nós vamos pagar um preço muito alto nessa questão, né, de não pensar no longo prazo, de não pensar em investir na aposentadoria, de ter uma renda, de ter investimentos, de ter, de uma certa forma, de um modo geral, uma segurança financeira para esse ponto, para essa época da nossa vida, né? Porque eu acredito que todo mundo quer viver mais tempo, né?
E o envelhecimento ele é algo natural da nossa vida. Se você quer viver mais tempo, obrigatoriamente você vai envelhecer, né? Obrigatoriamente você tem que envelhecer para isso acontecer, ok? Então você tem que entender que você, quando é jovem, precisa começar já a pensar nisso, investindo. Comece com pouco, né? Com R$ 100, comece ali com R$ 50 e vai indo. O efeito bola de neve, no médio e longo prazo, ele é vantajoso, ele é seu aliado, né? Ou seja, os juros compostos, ele é aliado do investidor a médio e longo prazo. Então você pensa, né? E muitas pessoas não conseguem investir, muitas pessoas não pensam nisso por justamente esse quesito de pensar, eu estou investindo só R$ 100, o que R$ 100 vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. Ou seja, elas preferem gastar ali do que investir ali e ver o seu dinheiro trabalhar para você ao longo do tempo. Elas pensam, pô, R$ 50 vai mudar o que na minha vida? R$ 50 não vai mudar nada na minha vida, mas elas se enganam, porque ao longo dos anos isso vai ter, né, um efeito dos juros compostos muito grande. E essa pessoa precisa pensar nisso. No começo é só R$ 100, depois vira 500, depois vira R$ 1.000. Isso aí vai o quê? Só aumentando e vai te dando um privilégio bom, né? Uma satisfação, né? Eu acredito que se você perguntar para uma pessoa que ela começou investindo e foi recebendo pouco, R$ 50, R$ 100, ela não acreditava. E depois quando ela foi aumentando 150, 200, R$ 300, ela foi vendo, poxa vida, isso aqui realmente funciona, né? Ou seja, a disciplina, ela recompensa as pessoas que são persistentes, que são pacientes. Então você tem que entender isso, né? Você não pode, principalmente se você é jovem, tem 20, 30 anos, você não pode ignorar essa questão da aposentadoria. E quando se fala hoje no Brasil, raramente a pessoa que tem 20, 30 anos, com esse sistema, né, da Previdência Social, vai se aposentar, né? Ou seja, vai se aposentar. E é algo também que eu até dou ênfase nisso, que a pessoa não pode pensar em depender do governo para se aposentar, né? É algo que eu sempre penso e sempre quando eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, não dependa do governo, né? Construa o seu próprio legado financeiro. Construa a sua própria independência financeira e não dependa do governo. Beleza? O sexto ponto é não negociar dívidas. Ou seja, é aceitar juros abusivos, aceitar aquelas taxas que o banco te passa porque você tem uma dívida e você vai lá simplesmente só porque tem uma dívida você aceita, né? Você fala, eu tenho uma dívida realmente, eu confesso que eu tenho uma dívida no banco, eu vou pagar, mas você nem simplesmente negocia, você não senta nem para negociar, para conversar com o banco, se o banco pode te ajudar em fazer parcelas melhores e uma taxa melhor. Ou seja, quando você tem uma dívida, você precisa ali negociar essa dívida. Você precisa tentar ali, de uma certa maneira, procurar ali conseguir as menores taxas possíveis, né? Porque o banco, ele está interessado em receber seu dinheiro. E se ele está interessado em receber seu dinheiro, ele vai, com certeza, ouvir você para negociar essa dívida, né? Ou seja, então o simples fato de você ter uma dívida, você não precisa necessariamente aceitar aquela taxa, aceitar aqueles valores. Você pode negociar com o banco, olha, eu vou pagar em mais parcelas, eu vou pagar uma taxa menor, né? Ou seja, você precisa entender que você tem que sentar com o banco ou sentar com o seu credor, no caso, quem que você está com a dívida, e negociar com ele essa questão, entendeu? Para você conseguir, né, ter formas melhores de negociar essa dívida e pagar aquilo que você está devendo. Beleza? O sétimo erro, que muita gente não tem, também é muito importante, é não ter metas financeiras, né? Já viu aquela pessoa falar assim, eu estou gastando aqui, mas eu estou guardando, mas ele não sabe para que ele está guardando. Você já parou para pensar? A pessoa está guardando dinheiro só para guardar, ela não tem em mente para o que ela vai utilizar aquele dinheiro que ela está guardando, que ela está investindo, né? Ou seja, ela não tem metas financeiras. Ou seja, qual caminho você está querendo seguir com o seu dinheiro? Para que você está investindo? Qual é o objetivo do seu investimento? Você precisa entender isso, analisar. Eu estou investindo para quê? É para comprar uma casa, para comprar um carro, uma moto. É para ter minha independência financeira, é para viver de rendimentos, é para viver de dividendos, é para ter uma qualidade de vida melhor, é para fazer uma viagem, enfim. Você precisa adequar aquilo que você está fazendo a metas financeiras, para você ter um norte a se seguir. Porque quando surgir uma emergência, você saber, poxa vida, surgiu uma emergência, eu vou precisar tirar um pouco do dinheiro, mas eu entendo que o meu pensamento é para aquela meta.
é para aquilo em específico, entendeu? Então você precisa ter essas metas, né? Definir metas claras e objetivas, né? Ou seja, eu quero comprar o carro que ele é o valor tal, então eu vou juntar o valor da entrada que é tantos por cento. Então, ou seja, tem que ter metas. Você precisa ter metas para até mesmo te motivar a continuar investindo o seu dinheiro, ok? E essa é a solução, né? Definir metas, ok? Oitavo ponto, oitavo erro, é pegar juros do cartão de crédito, né? Ou seja, o cartão de crédito ele vira uma ferramenta, mas ele acaba sendo, você pensa que ele é uma extensão do seu salário, e não é, né? E como eu disse, eu acabei de falar no ponto, quando você vai ver, você vai ter uma dívida enorme, porque você acha que o cartão de crédito é uma extensão do seu salário, e não é. Você não pode pensar que o cartão de crédito é para ser usado assim, como se fosse o seu segundo salário, né? Não pense que é dessa forma, porque senão você vai cometer erros muito grandes, entendeu? Você precisa analisar que o banco ele te empresta o dinheiro, mas ele cobra caro por isso, né? Ou seja, ele cobra uma taxa muito grande para que você possa ter acesso ao dinheiro deles de uma maneira bem prática, né? E rápida ali. O nono ponto aqui, o nono erro, é a pessoa que não acompanha os seus gastos, né? Mas eu já falei sobre isso, mas que tipo de gasto? Este gasto aqui é aqueles gastos simples no dia a dia que a pessoa nem nota. Por exemplo, é um cafezinho, é um pão de queijo, ele comprou ali um salgado, enfim. São esses gastos pequenos que você não vai dando importância também, que vai te roubando ali dinheiro, ou seja, né? Parece pouco. Quando você vai ver, você gastou R$ 200 só com essas bobagens, né? Quando eu falo, entendeu? Então você tem que se programar para evitar de comer na rua, para evitar de comprar coisas que você não precisa ali no dia a dia. E o décimo ponto e último é acreditar que existem fórmulas mágicas, ou seja, na questão do dinheiro rápido, né? Eu acho que o que pode aumentar a rapidez com que você ganha dinheiro, que eu sempre sou a favor disso, é você criar novas fontes de renda. Aí eu acredito que o seu dinheiro ele vai trabalhar, você vai ter mais fontes de renda e a questão do retorno financeiro vai ser maior, porque você não vai contar apenas com uma, mas com várias. Mas essa questão de fórmulas mágicas para ter essa questão do dinheiro fácil, ela assim não é bem assim, né? Não acredite nessas coisas de dinheiro fácil. Beleza? Então, pessoal, foi esses 10 erros que eu tô fazendo aqui para vocês. Então, espero aí que eu tenha contribuído com essa questão, né? Se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilha, beleza? Nós.